porque eu vou ler alguns trechos da fala do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fala essa que foi transmitida por volta das 14h30, horário de Brasília, reproduzido da seguinte forma, vou começar pela Globo News, tá? Reproduzido da seguinte forma pela Globo News, abre aspas. Quando entrarmos em Gaza, não haverá nada que nos detenha. Nós temos só uma coisa para o Hamas, que é o fogo. Pedimos que a população não envolvida com o Hamas saia. Né? A fala do primeiro-ministro, um excerto da fala do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Mas eu faço a seguinte pergunta, honestamente. Boa noite, Sália, seja bem-vindo. Eu faço a seguinte pergunta, honestamente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está dizendo que as pessoas que não tiverem envolvimento com o Hamas devem sair, porque só sobrará fogo para o Hamas. Para onde essas pessoas vão? Eu estou perguntando honestamente, tá, gente? Não estou perguntando aqui para fazer propaganda ou para induzir resposta, porque se eles não chegam a um consenso no Conselho de Segurança, sequer em relação a uma pausa humanitária, muito menos em relação à abertura de um posto de passagem como o de Rafah, cessar fogo nem pensar. Então, se o exército de Israel entra em Gaza, e eles disseram hoje, mais uma vez, que a população deve abandonar o norte, e inclusive estão lançando panfletos já há 10 dias aproximadamente, e em direção ao sul. Mas o sul segue sendo bombardeado. Tanto quanto o norte, às vezes até mais, em Khan Yunis, em Rafah, e a região de Nuseirat, na faixa central, onde as pessoas passam, porque tem duas estradas paralelas que levam do norte para o sul, do sul para o norte. Mas como é que vão ficar essas pessoas? Então, você teve hoje a resolução da Rússia vetada, 4 votos a favor apenas, tá? 4 votos a favor apenas. E a resolução dos Estados Unidos, que teve 10 votos favoráveis, também foi vetada. A dos Estados Unidos foi vetada pela Rússia e pela China, e a da Rússia foi vetada pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, sendo que a França praticou abstenção, né, nestas posições. Então, a questão, senhores, para onde vão essas pessoas? No momento que os Estados Unidos estão deslocando mais 24 caças F-16 para o Oriente Médio. As autoridades nos Estados Unidos dizem que uma incursão terrestre de Israel estaria liberada e que estaria aguardando aporte de adicional de presença militar dos Estados Unidos na região. Então, praticamente, eles chancelam essa situação. Eu temo, até ontem eu estava assistindo uma reportagem da Heloísa Vilela, do ICL, que está em Ramallah, ou Ramallah, na Cisjordânia, e ela falou a respeito do que pessoas ligadas à autoridade palestina, que não é o Hamas, temem, que seja a possibilidade de que Israel esteja trabalhando para colocar para o Sinai esses palestinos de Gaza. O Egito receberia aí talvez uma anistia, um incentivo econômico em relação à sua dívida por parte dos Estados Unidos, né? Então, assim, são situações muito dramáticas. Você tem 2 pontos importantes, porque o resto é derivado. O risco de um conflito com o Irã, dos Estados Unidos e de Israel com o Irã, e o risco que esse conflito, eventualmente direto entre o Irã e Israel, possa levar a enorme devastação a toda a região. Ontem eu entrei com um plantão, depois da live, para falar sobre um ataque em Dara, na Síria, contra a 5ª Divisão do Exército Sírio. No intervalo entre essa última live do plantão e agora, nós tivemos mais um ataque contra o aeroporto internacional de Alepo, a pista. Mas, pelo visto, não foi só a pista do aeroporto de Alepo que foi atingida, porque o exército sírio divulgou uma nota oficial que 8 soldados das defesas aéreas foram mortos nesse ataque contra o aeroporto de Alepo. 8 soldados. Você vê que não foi um ataque menor. 8 soldados foram mortos e a pista do aeroporto de Alepo foi inutilizada. Tá?